Aliás, o texto paralelo é Lucas 17. Lucas 17. Lucas 17, 32. Nós temos aqui um texto paralelo ao Gênesis, né? Mas eu queria meditar aqui em Lucas, por quê? Porque aqui são as palavras do Senhor Jesus. É Ele que está falando. Quem pode ler para mim, por favor? Lembrai-vos da mulher de Ló. É só isso. Olha só o que Jesus está dizendo aqui. Falou para os seus discípulos, falou para os cristãos daquela época e fala para a igreja de hoje. Lembrai-vos da mulher de Ló. Uma história muito conhecida, tem música inclusive, mas nós vamos meditar um pouco sobre esse texto. Outra, uma alerta para nós, né? Contra o apego às coisas materiais, contra o apego às coisas que desagradam a Deus. Então é uma alerta para os filhos do Senhor. E essa história da mulher de Ló, essa história narrada aqui em Gênesis, Deus também narrada aqui por Jesus Cristo, nos exorta desse grande perigo de se apegar às coisas do passado, às coisas do mundo, às coisas que faziam parte antes da nossa conversão, e a importância de estarmos ouvindo a voz do Senhor. Por isso que Jesus aqui, ele é bem claro e ele enfatiza muito bem, né? Lembrai-vos da mulher de Ló. Os irmãos creem, os irmãos conhecem a história muito bem. Ló, ele vivia numa cidade onde as pessoas eram más. As pessoas eram más, eram idólatras. E a escolha de Ló em morar em Sodoma expôs a sua família a um grande perigo. Expôs a sua família a uma cultura idólatra, a uma cultura de muito pecado. E a Bíblia nos fala em Provérbios que as más companhias corrompem os bons costumes. Nós vivemos no mundo, já no mundo. O próprio Jesus falou. Por isso, nós não devemos ter amizade com as coisas desse mundo, as coisas que desagradam a Deus. E Ló, apesar do ambiente em que eles viviam, as misericórdias do Senhor estavam cuidando da família. As misericórdias do Senhor alcançavam Ló e a sua família, e alcançavam de tal forma que quando Deus resolveu destruir essa cidade por conta do pecado exagerado, desacerbado, quando Deus então decidiu destruir, ele chamou Ló e pediu para que ele saísse dali. Nós lemos isso em Gênesis capítulo 19, versículo 17. E a orientação dos anjos que Deus havia enviado era uma orientação de urgência, de eminência, e eles deveriam sair sem olhar para trás. Eles deveriam sair dali olhando para Deus, olhando para o alto, olhando para o Senhor Jesus Cristo. Era uma questão, meus amados, de obediência à palavra de Deus. E assim Deus age conosco hoje. Ele pede
obediência. Por isso ele diz: buscar a mim enquanto se pode achar. Isaías, profeta, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, invocar-me enquanto estiver perto, enquanto é possível. Infelizmente, no caso de Ló, houve uma desobediência, e foi uma desobediência fatal. Os irmãos sabem o que aconteceu aqui no versículo 26. Então, essa desobediência teve uma consequência trágica. A mulher de Ló olhou para trás. Ela teve dó do que estava deixando naquela cidade. Ela se preocupou com as suas amizades. Ela se preocupou com todo o contexto que Sodoma oferecia para ela, para suas filhas. Deus queria que eles saíssem, não olhassem para trás e começassem uma vida nova com Deus. Queridos, muitas vezes nós não conseguimos nos consagrarmos a Deus por completo por causa das coisas do passado. A gente pensa muito nas coisas do passado, coisas que muitas vezes nós gostamos, coisas muitas vezes que nós não queremos abrir mão. Olhar para a mulher de Ló. Por que muitos cristãos não crescem na sua vida espiritual? Por quê? Os irmãos devem conhecer pessoas que estão na igreja anos após anos e estão ali e elas não conseguem nem ter assim, um cargo na igreja, um compromisso, porque elas sempre colocam dúvidas que não têm nenhuma condição, às vezes nem de orar em público. E por que essas coisas acontecem? Porque fica presas a coisas do passado. Sabe, Deus é maravilhoso. Quando Ele nos perdoa por completo, Ele nos purifica por completo, Ele nos liberta por completo. Mas há muitas pessoas que não conseguem elas mesmas se perdoar. Elas mesmas. Eles querem Deus, querem o Evangelho, querem a salvação, mas querem também algumas coisas deste mundo, ou muitas coisas deste mundo, coisas das quais já estavam acostumados, muitas vezes as amizades. Não sabem que é possível, um salvo por Jesus, ter uma vida social lá fora. E existe crente, não, pastor, eu preciso ter a minha vida social, as minhas amizades, às vezes vícios, bebidas alcoólicas. Existe muitos cristãos assim. E esse olhar para trás da mulher de Ló nos revela o quê? Onde está o nosso coração? Onde estava o coração dela? Preso aos valores e cultura da cidade de Sodoma. Meus queridos irmãos, se o nosso tesouro estiver no mundo, com certeza o nosso coração também vai estar no mundo. Por isso, nosso tesouro, ele está em Deus, deve estar em Deus, nas coisas do alto, nas coisas do Senhor, para que nós possamos obedecer ao nosso Deus. A ordem do Senhor é não olhar para trás, e sim olhar para frente. Nós lemos em Hebreus capítulo 12, não lembro se é o versículo 4 ou versículo 5, que fala a importância de olharmos para frente, olharmos para o alto, olharmos para Jesus, o nosso Senhor
nosso Salvador e olharmos com fé. Olharmos com fé. Então, queridos, a história da mulher de Ló é um exemplo bíblico para nos alertar dos perigos da desobediência à palavra de Deus. É uma exortação a mim e também a você. Nem pelo apego às coisas desta terra. Deus tem bênçãos para nós, muitas bênçãos para nós, aqui nesta terra. A palavra dele mesmo diz que nós comeríamos o melhor dessa terra. Mas Jesus dá essa orientação. E também em Mateus, capítulo 6, versículo 23 e 24, Jesus ele dá uma orientação dizendo assim: ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as coisas materiais, e a Mamon. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Quando nós servirmos a Deus de todo o nosso coração, Ele nos dará tudo que precisamos. É promessa dele. Quando nós buscamos a Deus com toda a nossa força, toda a nossa alma, Ele nos acrescenta tudo conforme Ele mesmo diz em Mateus capítulo 6, versículo 33. E Ele diz assim: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas nos serão acrescentadas. E esse versículo está num contexto onde os discípulos que estavam seguindo a Jesus estavam preocupados com a sua família, preocupados com seus filhos, preocupados com o que ia acontecer com eles, porque agora eles deixaram de ganhar o salário, porque estavam seguindo a Jesus Cristo. E Jesus, conhecendo essa preocupação deles, Jesus diz: buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e tudo isso Deus vai acrescentar. As suas famílias vão ter tudo, vão ser abençoadas, não vai faltar nada. Quando nós olhamos para trás, nós somos impedidos de avançar. Quando nós olhamos para trás, nós podemos tropeçar, cair. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim: uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que ficam para trás, eu vou avançando para as coisas que estão adiante de mim, e assim eu prossigo para o alvo da soberania da palavra de Deus. E essas palavras do apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, nos ensinam a importância de não olharmos para trás também, e continuarmos caminhando para frente, olhando para o futuro. Até porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele não olha ao passado, Ele olha o presente, Ele prepara o futuro para os seus filhos, para a sua igreja. Lembrai-vos da mulher de Ló. Creio que a única coisa que serve quando nós olhamos para trás é para não praticarmos os mesmos erros e os mesmos pecados. Que Deus, na sua infinita graça, que Deus, no seu infinito amor, por mediação do Espírito Santo que habita em nós, nos fortaleça, nos dirige, aumente a nossa alegria e salvação. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Grandioso Deus, estamos diante do Senhor com o nosso coração agradecido pelo Teu amor, pelas Tuas misericórdias, agradecido, Deus,
por mais esta semana que o Senhor nos deu, pelos desafios, pelo trabalho, pelas provações. Agradecidos também pelas vitórias. Agradecido, querido Deus, pela esperança da vida eterna. Agradecidos pela noite de repouso, pelo descanso, por esta manhã e por este domingo, quando nós estamos aqui reunidos, como igreja, como povo seu. E em nome de Jesus, eu peço a bênção toda especial para cada família aqui representada, cada irmão, irmã, as nossas crianças. Santo Deus, a Isabela que está preparando para receber o seu filhinho. O Senhor esteja com graça, com amor, abençoando nesses últimos dias, preparando, Senhor Deus, um momento e que ela possa estar confiante, sabendo que o Senhor é o nosso pastor, aquele que cuida, que zela, e que logo ela possa ter seus filhos nos seus braços, para honrar e glorificar o Deus Santo. Deus nos abençoe nesta manhã. Oramos pelos irmãos que não puderem estar conosco. O Senhor esteja visitando a cada um deles, e se for da tua vontade, trazendo-nos aqui à noite, para que nós possamos continuarmos nos reunindo para cultuar o teu santo nome. Santo Deus, em nome de Jesus, fortalece a nossa fé, para que nós possamos continuar caminhando, olhando para o alto, olhando para a frente, olhando para a nossa salvação, olhando para o futuro que o Senhor preparou para as nossas vidas. E nos dê, Deus, sabedoria para estar lidando com todas as tribulações, com todos os problemas aqui desta terra. Oro agradecido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.